Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e o tema da aula é plano cartesiano. Mas o que é o plano cartesiano? Então vamos lá. O plano cartesiano ele é composto por duas retas numéricas perpendiculares que se cruzam entre si em um único ponto. Ou seja, nós temos duas retas que são numeradas e elas são perpendiculares. E esse ponto onde elas se cruzam é chamado de origem. Percebam que na origem nós temos o zero, porque aqui, olha, são duas retas numeradas. Então, do zero para a direita, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5 e infinito. Do zero para a esquerda, nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e infinito. Do zero para cima, nós temos os pontos 1, 2, 3, 4, infinito. Do zero para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. Percebam que esta ordem ela é muito importante. Então, olha, 0, 1, 2, 3 sempre começa a partir do zero, da origem. Então, esta ordem é muito importante. E essas retas numeradas, elas recebem nomes. E quais são esses nomes? Aqui nós temos o eixo X, que é chamado de abscissa. E aqui nós temos o eixo Y, que é chamado de ordenada. E aí, continuando, nós temos que este plano cartesiano foi criado por René Descartes. E qual era o objetivo? Era mostrar a localização de pontos. E no dia a dia, onde que nós podemos usar o plano cartesiano? O GPS, né, na localização de mapas, de ruas, de cidades. Então, o GPS é um bom exemplo aqui de plano cartesiano. Um outro exemplo que nós podemos usar é quando nós vamos ao cinema ou ao teatro, quando nós escolhemos a poltrona. Então, por exemplo, fileira 2, poltrona 3. Então, esta marcação nós temos graças ao plano cartesiano. E também na plataforma de jogos, tanto de tabuleiros como também de jogos digitais. Um exemplo perfeito do plano cartesiano é aquele jogo Batalha Naval. Então, por exemplo, você fala linha 3, coluna 2. Então, nós estamos trabalhando ali com o plano cartesiano. E ele é muito importante. Porém, para nós termos os pontos, que foi o objetivo de René Descartes, nós temos que ter um conjunto, isso mesmo, um conjunto. E esse conjunto nós chamamos de par ordenado. O par ordenado, ele é formado por dois elementos. Quais são eles? O x e o y. Então, olha lá, o par ordenado é um conjunto formado por dois elementos, x e y. Esse x e este y, nós damos o nome de coordenadas cartesianas. Então, o x é uma coordenada cartesiana e o y é uma coordenada cartesiana. E os dois juntos formam o par ordenado. Então, nós temos aqui 6 exemplos de localização de pontos aqui no nosso plano cartesiano. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui o ponto A. O ponto A, nós temos A, 1 e 3. O que significa isso? A, 1,3. Significa que o nosso x é 1 e o nosso y é o 3. Com esta informação, nós vamos aqui para o nosso plano cartesiano e suponhamos que você tenha que colocar este ponto A aqui no plano cartesiano. O que você vai fazer? Você vai no eixo X, porque ele sempre vai aparecer nesta forma aqui. X na frente, vírgula, Y depois. Sempre nesse formato. Isso é muito importante. Por quê? Porque o primeiro número, no caso do ponto A, o 1, onde nós vamos observar ele? No eixo X.
Então, o primeiro número do par ordenado nós sempre vamos observar no eixo x. E o segundo número nós vamos observar no eixo y. No nosso caso, o ponto A é 1 de x e 3 de y. Então, onde está o 1 do x? Aqui, olha, eixo x, número 1. Onde está o 3 do y? Aqui. E aí nós vamos juntar, nós vamos unir ele. Então, nós vamos subir na direção do 1 até chegar aqui na direção do 3 do y. Então, 1 do x com 3 de y, formando quem? O ponto A. E o ponto B? Menos 2 e 4. Menos 2 de x e 4 de y. Lembrem-se sempre desse formato. Então, menos 2 e 4. Nós vamos aqui no eixo x, menos 2 do x. E onde está o 4 do y? Aqui. Então, nós vamos subir, olha, menos 2 até encontrar com 4. Formamos o ponto B. Vamos verificar onde está o nosso ponto C. Percebam que aqui nós temos C, menos 2 de x e menos 1 de y. Vamos colocar aqui uma vírgula, olha, para distinguir bem. Menos 2 de x e menos 1 de y. Onde que nós podemos encontrar o menos 2 do x com o menos 1 do y? Vamos lá. Menos 2 do x com menos 1 do y, formando aqui o ponto C. E agora o ponto D? Nós temos 3 de x e menos 2 de y. Onde que nós podemos localizar o ponto D? 3 de x e menos 2 de y. 3 de x e menos 2 de y. Então, é nesse local aqui que nós vamos anotar o nosso ponto D. E agora o nosso ponto E. Observem que o E tem 0 em x e 2 em y. 0 em x e 2 em y significa o quê? Que no eixo x nós temos 0. Então, onde que nós vamos marcar este ponto? No y. Então, toda vez que nós tivermos 0 no ponto x, nós vamos colocar este ponto onde? Em cima do eixo y. Então, nós temos aqui, olha, o ponto E. A mesma coisa com o ponto F, porém agora ao contrário. Nós temos 4 no eixo x e 0 no eixo y. Como nós temos 0 no eixo y, onde que nós vamos colocar o ponto F? No eixo x, em cima de quem? Do 4. Olha aqui, ó, ponto F em cima do 4. Isso é muito importante. Toda vez 0 em x, o ponto vai ficar em cima do eixo y. 0 em y, o ponto vai ficar em cima do eixo x. E tem também uma informação muito importante aqui, que são os quadrantes. Percebam que nós temos aqui, olha, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nós vamos fazer esta observação sempre no sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E isso é muito importante na observação dos sinais. No primeiro quadrante, nós vamos ter x sempre positivo e y também. Então, todos os pontos que estiverem no primeiro quadrante terão x e y positivo. Os pontos que estiverem aqui, olha, no segundo quadrante, terão x negativo e y positivo. Os pontos que nós tivermos aqui no terceiro quadrante terão x negativo e y também negativo. E os pontos que estiverem aqui no quarto quadrante terão x positivo e y negativo. Um item muito importante também é sobre a igualdade entre pares ordenados. Quando que nós podemos falar que dois pares ordenados são iguais? E aí nós temos aqui como exemplo, olha, x e y igual a A e B. Dois pares ordenados serão iguais somente se a primeira coordenada do primeiro par for igual à primeira coordenada do segundo par. E a segunda coordenada
do primeiro par for igual à segunda coordenada do segundo par. Ou seja, x tem que ser igual a A e y tem que ser igual a B. Então, finalizando, dois pares ordenados serão iguais se e somente se a primeira coordenada do primeiro par for igual à primeira coordenada do segundo par. E a segunda coordenada do primeiro par for igual à segunda coordenada do segundo par. Resumindo, nesta aula nós vimos plano cartesiano. Vimos que um plano cartesiano é formado pelos eixos x, abscissa, y, ordenada, e que o maior objetivo é localizar pontos. E esses pontos são sempre formados pelo par ordenado. E o par ordenado é formado pelas coordenadas cartesianas x e y. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido e gostado. Muito obrigada e até a próxima!